eu queria, nessa manhã, compartilhar com você um texto de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. E o título que eu dei para essa mensagem é Como encarar o futuro sem medo. Como olhar para o futuro sem medo. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Esse é o texto clássico do chamado de Abraão, quando o Senhor o chamou para fazer uma aliança com ele. E a partir dessa aliança, ele constituir uma nação por meio da qual viria o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Esse chamado à vida de Abraão, ele foi um convite para deixar a sua terra, para deixar a sua parentela, para deixar o convívio dos seus, aquilo que lhe era tranquilo, seguro e conhecido, para encarar uma jornada sem destino conhecido, sem garantia nenhuma com relação ao futuro, nem ao seu futuro e nem daqueles que com ele estavam, que eram os seus familiares. Ora, você recebeu um convite para ir para um local que você não sabe onde é, para você encarar uma jornada por terras desconhecidas e você não ter nenhuma garantia. Essa situação, por si só, ela já é uma situação geradora de medo, geradora de ansiedade, não apenas para Abraão, mas para qualquer pessoa que passasse por essa situação nos nossos dias. Afinal de contas, Abraão teria que trocar o certo pelo duvidoso, o conhecido pelo desconhecido, a segurança pela incerteza, baseado unicamente na promessa de Deus para a sua vida. No ano passado, o mundo inteiro foi surpreendido por uma pandemia, um problema de saúde, o qual alcançou níveis, proporções nunca antes na história da humanidade. Alguns analistas, desde então, começaram a ver o ano de 2020 e consideraram o ano de 2020 como um ano perdido em termos econômicos, financeiros, em termos de desenvolvimento, porque o PIB de muitas nações caiu, a economia desmoronou, houve uma crise generalizada de saúde, muitas vidas foram ceifadas, de forma que o ano de 2020 terminou sem deixar saudades. E agora, em 2021, nós estamos vendo o recrudescimento do problema. O problema aparecendo novamente, quando já se pensavam que já estava controlado, ele vem como uma nova onda, com uma nova força, e isso tem deixado a comunidade científica mundial perplexa. Os cientistas não conseguem falar a mesma língua, não conseguem ter o mesmo ponto de vista sobre as soluções para o problema que nós estamos enfrentando. E aí, para nós que aqui estamos, que não somos nem aqueles que estão na direção dos governos mundiais e nem estamos nos comitês de saúde, nós ficamos nos perguntando quando isso vai ter fim. E quando o fim dá, como será o novo normal nas nossas vidas? O que nós vamos fazer após nós superarmos
essa grave crise de saúde, porque nós vamos superar. Amém? Você crê comigo? Diga amém. Amém. Então, falando sobre essa necessidade de nós nos prepararmos para o futuro, eu queria examinar com você esse texto que nós lemos, do chamado de Abraão, da experiência que Abraão teve, em meio também a uma situação de incerteza em relação ao futuro. Porque se nós estamos aqui com incertezas, como será o amanhã, como vai se desenrolar a solução para o problema, Abraão, de outra forma, em outra proporção, ele também estava enfrentando uma situação de adversidade. Porque ele tinha uma promessa, mas ele não tinha garantias. Ele tinha um chamado, mas ele não sabia para onde. E os meios de sobrevivência, como é que seria? Trilhar por terras desconhecidas, deixar o certo, aquilo que era da sua casa, para peregrinar por terras desconhecidas. Então, fazendo um paralelo entre a vida de Abraão, o chamado de Deus para a vida dele, e a situação que nós estamos vivendo hoje, guardadas as devidas proporções, são situações que geram medo e insegurança e nos fazem perguntar: como eu posso estar preparado para enfrentar o futuro? E a semelhança do que aconteceu com Abraão, eu queria que você meditasse comigo nesse texto, porque se nós quisermos encarar o nosso futuro sem medo, esse texto tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, se eu quiser enfrentar o futuro sem medo, se você quiser olhar para o futuro sem receio, você esteja atento a ouvir a voz de Deus. Diga comigo, atento a ouvir a voz de Deus. No versículo 1, o texto de Gênesis 12 diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. No meio da idolatria da sua terra natal, com tantas vozes concorrentes, Abraão ouviu a voz de Deus e por isso pôde obedecê-lo. Hoje nós estamos expostos a muitas vozes, a muitos profetas do caos e da desgraça no nosso meio. Cada vez que ligamos a TV ou acessamos a internet, nós nos deparamos com pessoas profetizando o mal e a derrota, que morrerão mais, que a economia vai falir, que não encontraremos vagas nos hospitais. As situações são as mais diversas possíveis e parece que tem gente que está torcendo para isso mesmo. E as pessoas ficam se alimentando dessas informações e não é à toa que muitas delas estão deprimidas e desesperançadas. Por quê? Porque a única voz que elas estão ouvindo é a voz do caos e da desgraça. E você e eu que aqui estamos no meio desse turbilhão de vozes, nós precisamos discernir a voz de Deus nesse momento. No meio desse mundo caótico e contraditório, de vozes contrárias à palavra de Deus, nós como povo de Deus, você como filho de Deus, como filha de Deus, você não pode dar ouvidos à voz que não seja do Senhor. Se houver da minha parte, da sua parte, um real interesse em ouvir a voz de Deus, e não apenas uma mera curiosidade, não, eu quero saber o que é que Deus diz para eu saber se vou obedecer ou não. Não, se houver da sua parte um real interesse de dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz para obedecer-te, para que o Senhor dê a direção para a minha vida. Se houver da sua parte esse real interesse, deixa eu lhe dizer, Deus vai falar com você. E você não vai ficar confundido e à mercê da sua própria sorte. Você sabia que o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele não é uma invenção moderna, mas que Deus já utilizava o GPS há pelo menos 700 anos antes de Cristo? Aí você diz: pastor, o senhor está normal? O senhor está bem? A pandemia não lhe afetou? Não. Abra comigo Isaías 30, 21. Olhe como Deus já
usava um GPS espiritual para direcionar, para falar com o seu povo. Ele diz o seguinte, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que é que o GPS diz. Vá adiante, prossiga por 2 quilômetros, vire à esquerda, vire à direita. O que é isso? É um GPS. Deus está dizendo o seguinte, que aqueles que nele creem, neles confiam, vão ouvir a sua voz, não vão ficar confundidos, não vão ficar desnorteados. Se você tem o interesse de ouvir a voz do Senhor e buscá-lo verdadeiramente, Deus vai falar com você nessa época em que tantas vozes estão dizendo o mal e a derrota. Deus vai trazer a você esperança, Deus vai trazer a você ânimo, mas é necessário que você aprenda a ouvir e discernir a sua voz. Por meio do Espírito Santo, o Senhor disse que nós não ficaríamos confundidos em meio a tantas vozes concorrentes, mas Ele disse que Ele nos guiaria. É isso que está dito lá em João, no capítulo 16, no versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. E Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo vai nos guiar. Ele foi nos dado como promessa, a mim e a você, que somos templo e habitação dele, para poder nos guiar, para poder nos direcionar, para poder nos orientar em meio ao caos e à desordem. Albert Einstein, ele disse o seguinte, a necessidade do mundo é ouvir a Deus. Olha que é um cientista quem está falando isso, não é um pastor, é um cientista. Ele diz, a necessidade do mundo é ouvir a Deus. Por quê? Porque a própria ciência é algo em construção. O que é verdade, o que era verdade ontem, amanhã, diante de uma nova descoberta, de um novo estudo, não é. Então, nós não podemos adotar a ciência como verdade final e absoluta. Por quê? Porque a ciência em si, ela não é exata, a ciência médica. Temos que receber a ciência como a bênção de Deus, tomar os cuidados, obedecer os protocolos, fazer tudo aquilo porque a ciência foi dada para nos abençoar. Mas a palavra final na minha vida e na sua vida tem que ser a voz de Deus. Portanto, nesse momento de lockdown, aproveite para buscar mais a presença de Deus, a estar mais com Ele, a ter mais intimidade com Ele, a desfrutar da sua presença, aprimorar a sua sensibilidade espiritual, de forma que você possa discernir a voz de Deus. Como disse G.B. Duncan, ele fala, Deus ainda se manifesta em ocasiões nas quais ele encontra alguém suficientemente quieto para ouvir e solitário o bastante para prestar atenção. Sabe quando é que você vai ouvir a voz de Deus? Quando você dispuser em seu coração o desejo de fazer a sua vontade e você tirar tempo, reservar tempo para ouvir. Porque se você ficar no corre-corre, no turbilhão da vida, você não vai ter tempo para ouvir a voz de Deus. E como disse um grande pregador do século XX, A.W. Tozer, ele fala o seguinte, que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Então, meu querido, eu queria nessa manhã conclamar você a ouvir a voz de Deus. Se você quer enfrentar o futuro sem medo, não vai ser o canal de TV, não vai ser a palavra do cientista, será a voz de Deus que vai acalmar o teu coração, que vai te dar norte, rumo, discernimento, compreensão, para saber como agir e como se portar diante desse momento tão difícil e tão caótico que nós estamos vivendo em
quanto humanidade. Segundo, se eu quiser encarar o meu futuro de frente, com confiança, eu preciso encarar cada desafio que eu tenho hoje com fé e obediência a Deus. Eu vou repetir. Se você quer olhar para o futuro sem medo, você precisa encarar os desafios presentes com fé e com obediência à palavra de Deus. Olha o que é que o texto diz lá em Gênesis 1 e 4. Gênesis 12, versículos 1 e 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Está no imperativo. Para a terra que eu te mostrarei. E no versículo 4, tem a ação de Abraão em resposta à voz de Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, diante daquela situação, Deus lançou o desafio, que era sair da sua casa, sair da sua parentela, sair do que lhe era conhecido, e ir para uma terra distante. E Abraão, o versículo 4 diz que ele obedeceu. Ele encarou aquele desafio com fé e com obediência à palavra de Deus. E a Bíblia nos informa o tamanho do desafio e o dilema que Abraão enfrentou e que ele teve que superar. Onde é que tem isso, pastor? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, olha o que é que o texto diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Abraão encarou o desafio com fé, mesmo sem saber para onde ia, mesmo diante da incerteza. Ele encarou com fé e com obediência, porque a fé e a obediência são irmãs siamesas, elas andam juntas. Elas não estão dissociadas. Você não pode dizer que tem fé em Deus se você não obedece a Deus. E você não obedece a Deus sem ter fé, porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então vejam, a Bíblia, ela ressalta a fé de Abraão, a forma como ele viveu a sua vida. E Abraão agiu em obediência e em fé nas promessas do Senhor. E provavelmente por isso que Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você tem desejo de ser uma pessoa do círculo íntimo do Senhor? Eu quero lhe dizer que esse privilégio não é de super espirituais, não é dos pastores, dos líderes. Esse privilégio de ser amigo de Deus é de qualquer pessoa que esteja disposta a ter fé e a andar em obediência à sua palavra, à sua vontade. Olhe, dois exemplos que nos mostram claramente a fé de Abraão, como Abraão enfrentou os desafios. Primeiro, foi que Deus lhe daria uma numerosa nação, mesmo quando ele e a sua mulher Sara já estavam em idade avançada. Você olhar do ponto de vista da medicina, hoje a gente vê muitos casais novos querendo engravidar, querendo ter filho, e tem que se submeter a um tratamento caríssimo para que possam, então, ter a fertilização em suas vidas e poder gerar um novo ser. Abraão e Sara já estavam, como diz o outro, para lá de Bagdá. Já não tinha esperança. E Deus disse, Abraão, eu vou fazer. Dizem os estudiosos que do dia que Deus fez a promessa a Abraão, até o dia em que nasceu Isaac, passaram-se 25 anos. Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantos questionamentos assolaram o coração de Abraão. No texto de Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, diz, Abraão esperando contra a esperança. Abraão, ele foi nadar contra a maré. Abraão, ele foi contra toda a lógica estabelecida. Ele creu.
esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo o que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E no versículo 19 diz, e sem enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Ele olhava para ele e dizia, não tem condição, mas eu tenho a promessa de Deus. E tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade, versículo 20, da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Esse foi o primeiro desafio, teste para Abraão. É quando você olha para as circunstâncias e a circunstância diz, não vai dar, não vai ser possível. Mas você tem que se apegar, encarar aquele desafio com fé na pessoa e na promessa de Deus. E você diz, mesmo que as circunstâncias digam não, eu creio que o Senhor que prometeu há de cumprir. O segundo momento em que Abraão também enfrenta um grande desafio na sua vida, é o momento em que Deus pede para que ele sacrificasse aquele filho que demorou 25 anos para poder chegar. E aparentemente é uma contradição. Como é que Deus me promete, faz uma promessa a mim de, a partir de mim, constituir uma grande nação, e exatamente aquele que vai ser responsável de dar continuidade, ele agora pede que eu o sacrifique. E aí, no versículo 17 de Hebreus 11, tem a descrição desse evento. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, veja bem, Abraão foi posto à prova. Os desafios, eles provam a nossa fé. As circunstâncias provam a nossa fé. Deus, ele nos prova, Deus não nos tenta, porque a tentação, ela vem para nos derrubar, mas a provação, ela vem para nos aprovar, para nos promover, para nos levar a um novo tempo. E é exatamente isso que você precisa olhar para essa circunstância, esse momento, como um desafio, até mesmo como uma provação, para que você saia fortalecido, para que você olhe para frente, olhe para o outro lado, saindo dessa situação, mais íntimo de Deus, mais conhecedor de Deus, mais conhecedor da sua palavra. E o texto continua dizendo, aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho. Versículo 18 de Hebreus 11. Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Olhe o dilema de Abraão. Ele diz, olha, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Deus me faz uma promessa de dar um filho, mesmo quando, do ponto de vista humano, eu já não tinha mais perspectiva. Deus, 25 anos depois, ele cumpre essa promessa. Aí, passado algum tempo aí, que aqui Isaac ele já estava na pré-adolescência, então vamos colocar aí mais 12 anos, vamos supor. Agora Deus diz que entregue seu filho. Abraão disse, olha, se Deus fez um milagre de fazer gerar essa criança quando já não havia mais perspectiva, e agora se Deus está mandando sacrificar, eu vou obedecer. Porque eu creio que ainda que eu sacrifique, Deus é capaz de ressuscitar. Porque as promessas de Deus não caem por terra. Amém? As promessas de Deus, elas não caem por terra, meu querido. Se Deus diz algo, você pode acreditar piamente. Andar com Deus é um desafio, é viver pela fé. E viver pela fé é viver baseado no que a palavra de Deus diz, independente do que digam as vozes e as circunstâncias. Às vezes as pessoas acham que viver pela fé é você ser alienado, é você não raciocinar, é você jogar fora a sua racionalidade. Viver pela fé não tem nada a ver com isso. Por isso que é possível a pessoa simples e letrada crê em Deus, e é possível também o cientista,
o doutor, o pós-graduado, também crê em Deus. Por quê? Porque não tem a ver com racionalidade. Não, viver pela fé tem a ver com crer no que Deus diz na sua palavra. Spurgeon, ele falava o seguinte: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, obedece-lhe. É o mesmo pacote, andam juntos. Portanto, a fé verdadeira, ela não é um pensamento positivo, não é uma programação neurolinguística, não é você ficar dizendo, você pode, você se olhar no espelho e diz, você tem potencial, vai nessa tua força. Não é isso. Viver pela fé, queridos, não é você adotar simplesmente só pensamentos positivos acerca de alguma situação, mas viver pela fé é basicamente confiar no caráter do Deus com quem nós nos relacionamos. Isso é viver pela fé. E a Bíblia diz que as promessas de Deus não caem por terra, que Deus não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa, que a promessa de Deus são o sim e o amém. Então, viver pela fé é viver baseado no caráter de Deus. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele falou o seguinte: a fé salvadora, ela tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. A fé salvadora, como é que você sabe se você é cristão? É pelo fato de você fazer parte de uma comunidade religiosa? Não, porque comunidades religiosas existem no mundo todo. O que é que distingue, pastor? É exatamente o fato da pessoa obedecer a Deus e a sua palavra. E isso muda o meu estilo. Isso muda a forma como eu vejo, a minha cosmovisão, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu lido com as circunstâncias. A fé, ela não nos abstrai do mundo, ela não nos aliena, pelo contrário, a fé, ela vem para o chão da vida, ela vem para onde eu estou, ela me alcança nos meus problemas, nas minhas circunstâncias. A fé não é só para me alegrar com a salvação, a fé é para me dar suporte para enfrentar as lutas e os desafios da vida. Diante desses tempos de desordem, de caos, quando eu creio em Deus, o padrão da minha conduta, ele não é situacional. Em tempos de guerra, em tempos de caos, o que é que geralmente se faz? Adota-se a filosofia do salve-se quem puder. Ou então, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ou seja, é uma ética totalmente situacional, que depende das circunstâncias e das situações. Quem é cristão e vive por fé, ele não vive dessa forma. Ele age por convicção no que Deus diz, não é no que ele acredita, não é naquilo da letra daquele cântico que ele gosta, diz, mas é naquilo que a palavra de Deus diz, e ele age não com base em conveniências pessoais, mas ele age com base no que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu viverei conforme o que a palavra diz para eu viver. Como cristão, eu devo viver e basear a minha vida pela palavra. Por quê? Porque ela é bússola. Ela é aquele instrumento que Deus vai nortear a minha vida, para que eu possa viver e obter vitória sobre o medo que está no meu vizinho da direita e no meu vizinho da esquerda. O que é que a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. Imagine aqui alguém que escreveu essa época, não tinha lanterna, não tinha energia elétrica. Eu sou do interior, e lá no interior a gente tinha uma coisa chamada lamparina. Estou entregando a minha idade. Mas eu vou falar. Quando você chegava à noite, a gente colocava uma lamparina em cima
um ambiente alto da casa para poder iluminar o ambiente. Se você colocasse baixo, a iluminação ficava prejudicada. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, imagine ele andando com uma lamparina em cada perna. À medida em que você dá um passo, aquela lâmpada que está aqui, ela ilumina um pouco aqui. Ela não ilumina lá na frente, ela ilumina aqui. Para quê? Para que lhe dê luz e segurança para você dar o próximo passo. É por isso que Deus nunca vai revelar o futuro. Deus nunca vai dizer, não, daqui a 20 anos, daqui a tantos anos você vai fazer isso. Deus não é cartomante, Deus não lê mão. Não adianta você chegar, pegar a Bíblia Sagrada e dizer, irmão, tira uma palavra aí para mim. Não é assim que Deus faz. É relacionamento, é vida, é direção, é o Espírito Santo, o GPS de Deus na minha vida. Então, a cada passo que eu dou, Deus vai iluminando para que eu possa dar o próximo passo. É assim que Deus age. É nessa sinergia, é nessa interação entre Ele e eu, para que nós possamos saber como nos guiar, porque não existe receita de bolo. O que está acontecendo com você é diferente do que está acontecendo com o irmão ao teu lado. E que cada um de nós não pode comprar uma fórmula. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, aplicar a sua palavra na nossa vida e na nossa circunstância. Daí, precisamos relacionamento com Ele. Então, nesses tempos de dúvidas e incerteza, apegue-se à palavra de Deus. Faça dela a sua companheira, a sua conselheira. Submeta-se a ela, fazendo dela a sua única regra de fé e de prática. E se a Bíblia é a minha regra de fé e de prática, se eu quiser ouvir a voz de Deus, eu tenho que ler e meditar nela diariamente. Diariamente. Você não come todo dia? Você não almoça todo dia? O seu corpo não pede comida e você, com a maior alegria, alguns mais, outros menos, com a maior alegria você atende às demandas do seu corpo? E deixa eu lhe dizer, o seu corpo, ele, como Paulo diz, é essa casa terrena que um dia vai se desfazer. E você se preocupa tanto com o seu corpo, e por que você não se preocupar com o seu espírito que tem vida eterna, que vai transpor esse momento? Então, alimente-se, cuide, submeta-se, aprenda a palavra de Deus. E para isso, nós temos a escola bíblica aqui na igreja, Nova Criação, às quartas-feiras, à noite, em que já temos muitos alunos, mas que poderíamos ter muito mais. Então, eu queria convidar você, lhe incentivar a participar, porque ali você vai ouvir a palavra, ali você vai crescer, e isso é que vai te dar sustentáculo para esses momentos difíceis, para ouvir a voz de Deus, saber como Deus agiu na história, para que você saiba que o Senhor não mudou, é o mesmo e Ele vai continuar agindo do mesmo jeito. Amém? Se você quiser dar um sentido, um propósito eterno à sua vida, você não pode viver ao sabor das circunstâncias. Como disse o apóstolo João, ora, o mundo passa, em 1 João 2,17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos ou concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu queria, nessa manhã, apenas que você gravasse essas duas verdades. Quer enfrentar o futuro sem medo? Primeiro, disponha-se a ouvir a voz de Deus. Esteja atento a ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo e do caos que estão apregoando para nós. Segundo, encare cada desafio com fé e com obediência à palavra. E para isso você precisa conhecer. Às vezes, os alunos chegam, às vezes, para os pastores e dizem, pastor, eu vou fazer um concurso A, B ou C. O pastor poderia orar por mim? O pastor disse, amém, meu irmão, oro com o maior prazer. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você estudou
para se preparar para esse concurso? Disse, não, pastor, não tive tempo, mas pela fé eu creio que vai dar certo. Meu irmão, pois tá bom, pois vamos orar. Senhor, traz à memória dele tudo aquilo que ele estudou na hora da prova. Se ele não estudou nada, o que é que Deus vai trazer? Branco total, radiante. Por quê? Porque, irmãos, Deus age por princípios. Então, se eu quero saber a vontade de Deus, se eu amo o Senhor, eu preciso ler a sua palavra. Então, se você quer estar preparado para esse momento, não tem jeito. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não substitua o ativismo no reino de Deus, na obra de Deus, pelo seu momento espiritual. Nada substitui a nossa vida com Deus. Porque é essa vida com Deus que vai nos dar o rumo e o norte para enfrentarmos o futuro sem medo, mas com fé e com confiança, com ousadia naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e que Ele fale com você, te desafie a que você não fique perdido em meio a tantas vozes, mas que você possa dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero te obedecer, eu quero andar nos Teus caminhos. E se você fizer isso, Deus vai falar com você. Ele não vai se esconder. A Bíblia diz lá em Jeremias, acho que é 29:11. Se puder projetar aí, Jeremias 29:11. Não estava aqui no script. Jeremias 29:11. O Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Tem a outra tradição que diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11, não é 19:11, 29. E aí no versículo 12, Jeremias 29, o Senhor tem pensamentos de paz acerca de você, amém? Não fique com medo, não tenha medo do futuro, não tenha medo, o Senhor está no controle da tua vida. E você precisa, nessa manhã, se voltar para Deus, dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E quando eu ouvir, eu vou fazer um compromisso de encarar a vida, o desafio à minha frente, com fé e com obediência à tua voz. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu queria agora que você, aí na sua casa, orasse comigo. As pessoas estão em momentos mais diversos possíveis. Pode ser que você esteja com a sua saúde intacta, pode ser que você esteja com a sua saúde fragilizada, pode ser que a sua despensa esteja totalmente lotada, ou nem tão assim. Mas independente da circunstância e da situação, o que vai te sustentar é a palavra de Deus, é o teu conhecimento do Senhor. E eu quero orar com você agora, pedir que o Senhor vá aí ao teu encontro. Porque Deus não age no atacado, Deus age a granel, Ele é personalista, ele age de forma personalizada, porque Ele nos conhece. O bom é isso, irmão, Deus nos conhece, Deus não nos julga, é porque quando Ele fala a nosso respeito, Ele fala com conhecimento de causa. Então Ele sabe tudo que se passa com você, e o Senhor vai agir nesse momento na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor agora visite cada pessoa que está ouvindo aqui a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que não volta vazia, mas cumpre aquilo que te apraz, possa produzir agora fé, possa produzir agora esperança, possa, Senhor, agora dar firmeza a este irmão, a esta irmã, a esta pessoa,
onde quer que ela esteja, em casa, no hospital, ó Deus, no trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, vai ao encontro dessa pessoa, e Senhor, instila nela fé, instila nela, Senhor, confiança, instila, Senhor, nos seus corações sensibilidade, disposição para buscar a Ti, para ouvir a Tua voz, para discernir o que o Senhor tem para a vida dela nesse tempo. Pai, nós falamos nessa manhã aqui sobre o novo de Deus, sobre o novo do Senhor, que venha sobre essa pessoa, o novo, não o novo de uma nova revelação, mas o novo da revelação que já está dito na Tua palavra, que o Senhor reavive, que o Senhor traga, que o Senhor resgate esse entendimento sobre o Teu povo, para que possamos, meu Deus, com fé, com confiança, não com irresponsabilidade, mas com fé e confiança, encararmos os desafios que estão à nossa frente, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Senhor, eu creio. Pode durar uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Toda oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, sobre o Teu povo nessa manhã, alegria. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos dá uma alegria que excede todo entendimento. Nós vivemos num momento em que o que menos se pode pregar é a alegria, é o festejo, é a comemoração. Mas eu sei que Tu, pelo Teu Espírito Santo, pode fazer com que o nosso coração se alegre em Ti. Porque, como diz, na Tua presença, até a tristeza salta de alegria. Que nessa manhã, o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos dar uma paz que excede todo entendimento. Possa, Senhor, nos dar uma alegria que transborda no nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Teu reino consiste em alegria, em paz, em gozo do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, traz isso à existência. Traz isso à nossa existência, uma realidade clara nos nossos corações, para a glória do Teu nome, e o Teu nome, Senhor, seja exaltado em cada vida, em cada situação, em cada circunstância, e que esses momentos que estamos passando possam servir para fortalecer a fé, o conhecimento e a vivência contigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe nessa manhã. Fique na paz do Senhor. E se você crê, diga assim: amém. Amém. Glória a Deus.